Bom dia, quinto ano. Bom, vamos iniciar as nossas dicas online, primeiramente de matemática. Por que primeiramente? Porque depois nós teremos aula de geografia também. A nossa atividade de hoje, ela se inicia na página 235. Pega o seu livro, que nós faremos toda a atividade juntos. Bom, de acordo com o cronograma, ela começa na 235 e termina na 240. Hoje nós falaremos sobre mais uma medida. Hoje, sobre a medida de superfície. O que quer dizer isso? Embora o nome pareça estranho, mas você já deve ter escutado algo a respeito. Por exemplo, certamente na sua casa já foi colocado ou trocado o piso, né? Quando o pedreiro vai calcular quantos metros de piso se utilizarão num determinado espaço, numa determinada superfície, ele precisa fazer cálculos. Então, essa medida de superfície, que também é chamada de medida de área, ela é utilizada também para isso. Por que também? Porque além disso, a gente pode fazer medidas com grandes, mais extensas, como por exemplo, a área de um município, de um país, e é isso que nós vamos falar. Assim como as outras medidas que nós estudamos, a medida de superfície, ela também tem uma unidade fundamental. Nós estamos falando do metro quadrado. Olha, metro, símbolo do metro quadrado, com esse doisinho aqui, ó, pequenininho em cima, certo? Então vamos lá. Para medir, lá na 235, acompanha comigo. Para medir o tamanho das superfícies em uma ação mais frequente do nosso cotidiano, o cálculo da quantidade de pisos necessários para cobrir um chão, a sala, ou o cálculo do preço de um terreno, estão relacionados ao tamanho de uma superfície. A área é a medida de uma superfície. Atenção a essa definição. A área é a medida de uma superfície. Assim, quando calculamos a área de uma superfície, estamos calculando o tamanho dessa superfície. Quanto maior a superfície, maior é a sua área. A unidade fundamental da área é o metro quadrado, como eu já disse para vocês, cujo símbolo é esse Mzinho e o 2, como eu acabei de mostrar. O metro quadrado é a área de uma superfície delimitada por um quadrado com 1 metro de lado. Você já sabe que o quadrado ele tem o quê? 4 lados iguais. Aí nós temos até aí o exemplo, né, de a quantidade de pisos de uma sala. Na próxima aula nós vamos aprender a calcular a área do quadrado, do retângulo e de algumas superfícies. Essa aí, por exemplo, como eu estava dizendo, essa aí, por exemplo, ela tem, se você contar comigo, 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem 5 fileiras de cerâmica de um lado e 1, 2, 3, 4. 4 do outro. 5 vezes 4, 20. No total, 20 metros quadrados. Mas isso vai ser assunto para a nossa próxima aula. Lá na página 236, nós temos falando sobre múltiplos e submúltiplos dessas medidas de superfície. Primeiro, nós temos aí os múltiplos quilômetro quadrado, hectômetro quadrado e decâmetro quadrado. Eles são os mesmos lá daquela medida de comprimento, porém são ao quadrado. E os submúltiplos? Decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Neste aí, nós temos uma outra diferença a ser observada. Quando a gente vai fazer a mudança de unidade, você pode observar aí abaixo do seu livro que nas medidas anteriores que nós estudamos, a gente multiplicou ou dividiu por 10. Neste caso aí, nós vamos multiplicar ou dividir por 100. Agora, como que isso será feito? Lá na página 237, você tem, ó, para passar de uma unidade de área para outra imediatamente inferior, multiplica-se o número por 100.
E olha o contrário, para passar de unidade de área para outra imediatamente superior, a gente faz o quê? Divide-se por 100. Aí nós temos os exemplos. Eu, inclusive, deixei aqui no quadrinho essa transformação de 93 quilômetros quadrados em metros quadrados, que nós vamos ter como total, ó, este valor que eu já deixei para vocês. Não é necessário colocar ponto aqui. Letra B. E não pode esquecer de colocar unidade de medida. Ó. Aqui no caso, metro quadrado, aqui foi o hectômetro quadrado. Nós vamos transformar esse número aí, 28.253,3 centímetros quadrados em hectômetros quadrados. Neste caso aí, a gente precisou acrescentar números. Você pode ver ó, que nós acrescentamos zeros, ainda não foi suficiente. Posicionamos a vírgula e mais um zero. E letra C vai ser 7 centésimos de quilômetros quadrados em metros quadrados, que vai dar o total de 70 mil metros quadrados. E por último, nós temos aí 8.567 mil metros quadrados em quilômetros quadrados. Esse aí já vai ser diferente. Em vez de ter que acrescentar zeros, foi tirado zero, tendo como total, ó, 8.567 metros quadrados. Lá na página 238, nós vamos usar o quadro de transformação. Eu vou deixar no finalzinho do vídeo a imagem tanto do número 2 quanto do número 3, para não causar confusão na hora que vocês forem fazer as divisões. Mesmo porque aí tem casos que nós vamos acrescentar zeros e outros que nós vamos retirar. A mesma coisa se atribui ao número 3. E o número 4? O número 4, nós vamos responder agora, assim. Pessoalmente, não, porque eu estou aqui, vocês aí, né? É para responder no caderno, mas nós vamos responder apenas oralmente. Eu queria que vocês ficassem com essa definição. Para passar de uma unidade de área imediatamente inferior, o que devemos fazer? Multiplicar por 100. Neste caso, a gente desloca a vírgula para a direita. E o contrário, o livro perguntou, para passar de uma unidade de área para outra imediatamente superior, o que devemos fazer? Dividir o número por 100 ou deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. O número 5 está assim, ligue as medidas da primeira linha de acordo com as respectivas medidas em centímetro quadrado. Bom, eu também vou deixar a imagem lá, separada para vocês, porém, 1 metro quadrado, ele equivale a 10 mil centímetros quadrados. Outro que também vai ser ligado a esse é o último. Esse último aí também é ligado a esse. E 10 metros quadrados, ele equivale a 100 mil centímetros quadrados. Eu vou deixar a imagem para que vocês posicionem tudo direitinho. 239. Decompõe as medidas seguindo o modelo. Aí a primeira aí, ele já trouxe, né? Ficou 8 hectômetros quadrados mais 31 decâmetros quadrados também, mais 46 metros quadrados. Eu também vou deixar essa, neste caso, essa daí, eu vou fazer com vocês aqui agora. Então, continuando. Lá na página 239, nós vamos decompor. Este número aí, 167,59 metros quadrados, quando a gente decompõe, ele pode ficar com 167 metros quadrados, que é um, mais 59 decímetros quadrados. E a letra B? Quando eu faço a decomposição, eu tenho 46 decâmetros quadrados, mais 18 metros quadrados, mais 40 decímetros quadrados. Eu sei que são nomes estranhos, não se assustem.
Não é a primeira vez que vocês ouvirão. Está só começando, nas séries futuras vocês também ouvirão a respeito dessas mudanças de unidades e desses nomes assim que aparentemente parecem estranhos. Número 7. Uma fotografia tem 20 centímetros quadrados. Calcule quantas fotografias como essa, da mesma área, podem ser coladas em um painel com valores de acordo com essas áreas apresentadas aí. As fotografias não poderão se sobrepor, ou seja, não vai poder colocar uma em cima da outra, é uma ao lado da outra. Na primeira, anotem aí, se nós formos multiplicar, vão dar 75 fotografias. Então, resposta da letra A, 75 fotografias. E a letra B, 500 fotografias. No caderno, transforme as unidades em metros quadrados e adicione-as. Esse número 8 nós não faremos. Professora, por que não faremos? Porque na próxima semana, quando eu enviar atividades para o caderno de matemática, eu já vou deixá-las prontinha para vocês. Então, nesse momento, não é necessário fazê-la. E o número 1 lá do pesquisando. Pesquise a área dos 5 maiores países do mundo em quilômetros quadrados e classifique-os em ordem decrescente. Decrescente é o quê? Do maior para o menor. De tamanho. Lembrando vocês que o Brasil está incluso nessa lista, né? Eu vou, inclusive, passar ela para vocês. Primeiro, a gente tem a Federação Russa, que é a Rússia. Então, você vai escrever Federação Russa, entre parênteses, Rússia. E eu vou deixar para vocês, a seguir, aqui no quadrinho, a quantidade que se tem de quilômetros quadrados. Depois, em seguida, vem o Canadá. Você vai colocar um em cada linha, tá, gente? Lembrando que nome próprio, nome de país, né? Estado, substantivo próprio, letra maiúscula. Após o Canadá, os Estados Unidos. Depois vem a China e em quinto lugar veio o Brasil. Eu vou deixar para vocês, agora aqui no quadrinho, todas a quilometragem desses países. Vamos lá então, já deixei aqui para vocês, ó, os 5 países: Rússia, Canadá, Estados Unidos, China e Brasil. Cada um com a sua quilometragem para que você possa observar e colocar. Não esqueçam de colocar a unidade de medida, que neste caso aí todos foram quilômetro quadrado. Agora nós vamos para a parte dos problemas. A nossa última página, né? A página 140. Parte deles eu vou fazer com vocês, parte vai ser apenas oral, como o número 1, por exemplo. Então, atenção. Christian viu uma placa de venda de um terreno de 35 mil metros quadrados. Para saber quantos quilômetros quadrados o terreno tinha, ele dividiu os 35 mil metros por 100 mil, obtendo 0,35 quilômetros quadrados. Christian fez o cálculo certo? Se não, como ele deveria ter feito? E qual seria a quantidade de quilômetros quadrados correta? Você vai colocar, primeiro, ele não fez o cálculo correto, então não, ponto. Após o ponto, letra maiúscula para continuar a resposta. Ele, início de resposta, letra maiúscula, ele deveria ter dividido por, ele dividiu por 100 mil, né? Ele deveria ter dividido por 1 milhão, 1.000.000, são 6 zeros, obtendo 0,035 quilômetros quadrados, tá? Obtendo 0,035 quilômetros quadrados. Número 2. Mauro vai colocar fotografias em um mural de 3 metros quadrados. Quantas fotografias de 150 centímetros quadrados poderão ser colocadas nesse mural
sem se sobrepor, ou seja, sem colocar uma sobre a outra. Então, você vai fazer o seguinte, o cálculo seria 3 metros quadrados, ele é equivalente a 30 mil centímetros. Então, você vai colocar 30 mil, 30.000, dividido, não precisa fazer a continha não, é só colocar o símbolo da divisão, dividido por 150, que é igual a 200. Simplesmente isso, tá, gente? Anotaram aí? 30 mil dividido por 150, que é igual a 200. Resposta lá na linha. Início de resposta, letra maiúscula. Poderão ser colocadas 200 fotografias. Bom, se você quiser colocar mais completa, pode até colocar sem se sobrepor. Número 3. Viviane tem uma cartolina de 1,20 m. Ela quer cortá-la em 30 quadrados com a mesma área. Qual será a área de cada quadrado em centímetros? Então, olha só. 1,20 m é o mesmo que 12.000 centímetros quadrados. Então, você vai fazer como no anterior. 12.000, 12.000, dividido por 30, que é igual a 400. Resposta: a área de cada quadrado será de 400 centímetros quadrados. Não precisa escrever centímetros. Você pode colocar, ó, semi e o quadradinho em cima, certo? Número 4. Este eu vou fazer no quadro com vocês. O galinheiro de Paulo tem 1.320 metros quadrados e Henrique tem 2/5 da área do galinheiro de Paulo. Quantos metros quadrados medem os dois juntos? Primeiro nós vamos ter que ver quanto é 2/5 da área deste galinheiro, para depois fazer a soma dos dois. É isso que nós faremos juntos aqui no quadrinho. Então vamos lá entender como que foi feito o problema. Essa aqui é a área que o Henrique tem. Essa é a área do galinheiro que Paulo tem. Então, o que eu fiz? Eu repeti o denominador, multipliquei, que deu esse total, que dividido ficou com esse resultado aqui, 528 milésimos. Somando a área do galinheiro de Paulo, mais os 2/5 que o Henrique tem, deu esse total, ó, 1 inteiro, 848 milésimos. Os dois galinheiros medem juntos 1 inteiro, 848 metros quadrados. E vamos para a nossa última questão de hoje. Uma fazenda tem 30 hectares e se dividida em 600 lotes, será dividido em 600 lotes, né? Se 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados, quantos metros quadrados terá cada lote? Bom, aí nós teríamos que fazer o seguinte. Se o livro já me trouxe a informação que 1 hectare é igual a 10.000 metros, então 30 hectares vão ter 300.000 metros quadrados. O que você vai colocar aí no seu livro? 300.000, 300.000. Dividido o símbolo da divisão por 600, que é o total de lotes, que vai ser igual a 500. Então, ó, 300.000 dividido por 600 é igual a 500. Resposta na linha, iniciando com letra maiúscula. Cada lote terá 500 metros quadrados, tá? 500, o Mzinho e o 2 lá em cima. Findamos assim a nossa atividade do livro hoje. Se necessário, você volte todo o vídeo, reveja novamente. Vou deixar agora para vocês o número 2, o número 3 e o número 5 lá da página 238. A nossa próxima aula, como vocês podem observar, são áreas de figuras geométricas planas. Vai ser um assunto muito gostoso de ser trabalhado, vocês vão gostar. E daqui a pouco a gente tem as dicas de geografia. Também não deixem de assistir, porque nós vamos findar
a nossa matéria de geografia sobre as regiões hoje. Tenham todos um excelente dia.